Você não sabe o que é um adjunto adnominal? Ou até mesmo não sabe como identificá-lo em uma oração? Então, me acompanhe até o final desta aula e aprenda de uma vez por todas, de uma forma super simples, rápida e prática, como identificar e o que é o adjunto adnominal. Acompanhe! Primeiramente, nós iremos aprender o que é o adjunto adnominal. Ele é a palavra que fica junto, ao lado do substantivo, que na nossa oração também pode ser chamado de nome, pois, relembrando, o substantivo em uma frase estará representando alguma classificação de nome. Para qualificá-lo, que também pode ser por meio de um adjetivo ou pronome, determiná-lo, que pode ser exercido pela função de um artigo, ou indeterminado, um artigo indefinido. E como nós iremos identificar um adjunto adnominal em uma oração? Da seguinte forma, por exemplo, a seguinte frase: seu pai comprou o cavalo branco e 2 vacas. Primeiro, para encontrarmos o adjunto adnominal em uma frase, temos que identificar quais são os substantivos dessa oração. Se nós nos atentarmos nesta frase, temos como substantivos as palavras pai, cavalo e vacas. Agora, para nós sabermos quais são os adjuntos adnominais desses substantivos, temos que observar quais palavras se referem a esses nomes substantivos. Temos como adjunto adnominal da palavra pai o pronome possessivo seu. E como sabemos que o pronome possessivo seu se refere ao substantivo pai, pois se nós retirarmos o pronome, o significado do substantivo pai se perderá, pois apenas teremos pai comprou o cavalo branco e 2 vacas. Desta forma, a nossa frase perderia o seu sentido. Por isso, dizemos que nesta oração, o substantivo pai tem como adjunto adnominal um pronome possessivo, a palavra seu. Agora, identificamos quais são os adjuntos adnominais, pois sim, um substantivo pode ter mais de um adjunto adnominal da palavra cavalo. Nós temos um artigo definido, a palavra o, que está se referindo ao cavalo, determinando, pois se nós tivéssemos um artigo indefinido, por exemplo, comprou um cavalo, teríamos esse adjunto adnominal indeterminando o cavalo, pois, quando temos um artigo indefinido, o substantivo que vem após ele, o nosso nome da frase, será indeterminado. Poderia ser qualquer cavalo. Porém, quando nós temos um artigo definido, a palavra o, ele está determinando o cavalo. Não pode ser qualquer um, e sim um cavalo específico. E o nosso segundo adjunto adnominal do substantivo cavalo é a palavra branco, que por sua vez é um adjetivo. Ele está nessa frase qualificando, identificando para nós qual é a cor do nosso cavalo, ou seja, branco. Por isso, dizemos que o substantivo cavalo possui 2 adjuntos adnominais, um artigo definido e um adjetivo. E, por fim, temos o nosso último substantivo desta oração, a palavra vacas, que possui apenas um adjunto adnominal, o numeral 2, pois, aqui nesta frase, novamente, temos um adjunto adnominal qualificando e também determinando o nosso nome, substantivo, pois o numeral 2 está nos indicando quantas vacas, neste caso, seu pai comprou, 2 vacas. Por isso, o substantivo vacas possui nesta frase apenas um adjunto adnominal, que será classificado como numeral. E, por fim, nós iremos observar quais são as classes gramaticais na língua portuguesa que exercem a função de adjuntos adnominais. São classificados como adjuntos adnominais artigos, tanto definidos como indefinidos, numerais, podendo ser numerais ordinais, multiplicativos, fracionários ou cardinais, adjetivos e também as locuções adjetivas,
que, relembrando, são mais de uma palavra, uma frase que exerce a função de um adjetivo. E, por fim, podemos ter também como adjuntos adnominais os pronomes, podendo ser pessoais, do caso reto ou do caso oblíquo, possessivo, demonstrativo ou também indefinido. Agora que aprendemos e observamos o que é, como identificar e quais são as classes gramaticais que exercem a função de um adjunto adnominal, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Sublinhe os adjuntos adnominais. Letra A. A beleza exterior se engrandece quando há beleza interior. Primeiro, para descobrirmos quais são os adjuntos adnominais da nossa frase da letra A, temos que identificar quais são os substantivos dessa oração. São eles a palavra beleza e a nossa segunda palavra beleza. Logo, os substantivos na letra A são a palavra beleza, que se repete 2 vezes. Agora, como identificamos quais são os substantivos desta frase, temos que descobrir quais são as palavras que estão ao lado, junto desse nome substantivo, e estão se referindo a ela. Em relação à palavra beleza, temos 2 adjuntos adnominais. O artigo definido a, que está determinando a beleza, pois, se nós observarmos, como já aprendemos no nosso exemplo, quando nós temos um artigo definido antes de um substantivo, ele será classificado como adjunto adnominal, pois ele está determinando e não indeterminando. Pois, se nós utilizássemos, por exemplo, um artigo indefinido feminino, uma beleza exterior, por exemplo, estaríamos indeterminando esta beleza. Porém, como utilizamos um artigo definido, este está determinando o substantivo e, portanto, é um adjunto adnominal. E o nosso segundo e último adjunto adnominal da nossa primeira palavra beleza é o nosso adjetivo exterior, que está se referindo também a esse substantivo, determinando ele se é exterior, por fora, como sabemos, ou interior, que é o nosso segundo adjunto adnominal do segundo substantivo beleza que aparece nesta frase. Logo, os adjuntos adnominais da nossa primeira palavra beleza que aparece nesta frase são o artigo definido a e o adjetivo exterior. E, por fim, temos a nossa segunda palavra beleza que aparece nesta frase, que, por sua vez, possui apenas um adjunto adnominal. A palavra interior, que é o antônimo, o contrário de exterior, que também está exercendo a função de adjetivo e refere-se ao substantivo beleza. Portanto, na nossa letra A, os adjuntos adnominais presentes são o artigo definido a, o adjetivo exterior e o seu antônimo, o adjetivo interior. Letra B. De nada adianta um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Primeiro, identificamos quais são os substantivos desta frase, que são as palavras conselho e exemplo, e observamos, nos atentamos às palavras que se referem a esses substantivos. Primeiro, nos atentamos às palavras que se referem ao substantivo conselho. Nesta frase, este substantivo possui 2 adjuntos adnominais. A palavra que é um adjunto adnominal, que exerce a função da classe gramatical artigo indefinido, e o nosso segundo adjunto adnominal é o adjetivo bom. Porém, temos que nos atentar à seguinte observação. Neste caso, não está exercendo a função de um numeral, um número de contagem, e sim é um artigo indefinido, pois está indeterminando o conselho. Poderíamos dizer, de nada adianta o bom conselho, estaríamos utilizando o artigo definido,
determinando esse conselho. Porém, como estamos utilizando um artigo indefinido, podemos estar nos referindo a qualquer bom conselho. Por isso, dizemos que o nosso primeiro adjunto adnominal do substantivo conselho é o artigo indefinido um, e o nosso segundo, que também vem antes do nosso substantivo, é o adjetivo bom. Logo, o nosso primeiro substantivo desta frase possui dois adjuntos adnominais, o artigo indefinido um e o adjetivo bom. E, por fim, agora iremos nos atentar ao nosso segundo substantivo, exemplo, que também possui dois adjuntos adnominais. Como o substantivo conselho possui também como adjunto adnominal o artigo indefinido um, porém, o seu segundo e último adjunto adnominal é o antônimo, como na letra A, o oposto de bom, mal. Por isso, na nossa letra B, temos os seguintes adjuntos adnominais. Um que se repete é o nosso artigo indefinido, que se repete duas vezes, e os adjetivos bom e mal. E, por fim, a nossa letra C. Há pessoas simpáticas, atraentes, apesar de seus defeitos, assim como há pessoas antipáticas, repulsivas, apesar de seus méritos. Primeiro, identificamos os substantivos desta frase, que são pessoas. Novamente, temos outro substantivo, que desta vez é a palavra defeitos. Novamente, a palavra pessoas aparece na nossa frase. E, por fim, o substantivo méritos. Primeiro, observamos a primeira palavra pessoas, que aparece na nossa frase. Desta palavra, retiramos dois adjuntos adnominais, que são as palavras simpáticas e atraentes, dois adjetivos que caracterizam, qualificam o substantivo pessoas. Logo, em relação ao nosso primeiro substantivo desta frase, pessoas, temos dois adjuntos adnominais, simpáticas e atraentes. Agora vamos para o nosso segundo substantivo, defeitos. Este substantivo, entretanto, possui apenas um adjunto adnominal, desta vez um pronome possessivo, a palavra seus, que está determinando, indicando para nós de quem é os defeitos, ou seja, seus, está indicando de quem é a posse desses defeitos. Logo, o substantivo defeitos possui apenas um adjunto adnominal nesta frase, o pronome possessivo seus. Agora iremos para o nosso terceiro substantivo, que novamente é o substantivo pessoas. Desta vez, temos como adjuntos adnominais deste nome as palavras antipáticas e repulsivas, que novamente são dois adjetivos que estão caracterizando, indicando as qualidades de certas pessoas, pessoas antipáticas e repulsivas. E, por fim, iremos analisar quais são os adjuntos adnominais, ou também, se tivermos apenas um adjunto adnominal, qual será o adjunto adnominal do substantivo méritos. Se nos atentarmos nesta frase, após a palavra méritos, não temos nenhuma outra frase ou palavra. Porém, antes dele, antecedendo ele, temos o pronome possessivo seus, que nesta frase está exercendo também a função de adjunto adnominal. Então, na frase da letra C, temos os seguintes adjuntos adnominais. Os adjetivos simpáticas e atraentes, que, relembrando, estão se referindo à palavra pessoas, que está no início da frase. Seus, um pronome possessivo, que está referindo ao substantivo defeitos.
antipáticas e repulsivas, que novamente está se referindo à palavra pessoas. E por fim, temos o pronome possessivo, seus, que novamente aparece na nossa frase e está referindo-se ao substantivo médio. Agora, antes de terminarmos a nossa aula sobre adjuntos adnominais, eu gostaria de atentar sobre as aulas sobre pronomes, substantivos e numerais, que eu irei deixar essas aulas completíssimas no link da descrição. Caso você tenha alguma dúvida e queira ampliar o seu conhecimento em relação a essas classes gramaticais que exercem a função de adjunto adnominal. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 1 sobre adjunto adnominal. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!